Muito bem, vamos falar um pouquinho da polêmica aí da Petrobras com o Bolsonaro, um assunto que está muito em voga, e eu gostaria de dar um adendo aqui em vista de um vídeo que vi, na verdade dois vídeos, na internet no programa Pânico. O primeiro é quando o Samidama traz à tona esse caso que já estava sendo repassado por várias mídias sociais, por vários jornais, mas ainda estava ali entrando no seu clímax, estava um pouco ameno a história. E o rapaz ali tentou esboçar, né, o problema quanto a isso, e aí o senhor âncora Emílio Surita disse que a gente deveria falar de coisas mais importantes, como BBB e Carol Conká, do que essas questões bolsonaristas e tal. Que eu achei uma puta de uma alienação, né? É claro que ele estava brincando, tirando sarro e tal. Mas eu achei aquilo muito errado, cara, muito errado. Porque tá achando que é melhor a gente se alienar, então, com porcaria de Big Brother, do que falar de assuntos que tocam no nosso bolso. Ainda que fosse brincadeira, mas vamos lá, né, bicho? Pelo amor de Deus. E aí, no outro programa que eu assisti recentemente, que é do próprio Emílio mesmo, do Pânico, estava lá o Paulo Figueiredo, que é um sujeitinho que eu acho um tanto intragável, cara, um tanto intragável. Bom, defendendo, evidentemente, a postura do Bolsonaro, a postura do governo. Então, assim, eu vou repassar tudo que eu entendo sobre esse caso aqui, da Petrobras, e vamos ver se a gente chega a alguma conclusão. Primeira coisa que eu me atentei a esse caso é saber da biografia, assim, minimamente, né? Eu não vou ler um livro para saber aqui da biografia do presidente até então, da Petrobras, da estatal. Mas o nome dele é Roberto Castelo Branco. E a pergunta que fica é, bom, Roberto Castelo Branco é quem presidia há quase 2 anos, indicado, vejam vocês, senhores, indicado por quem? Por Paulo Guedes. Exatamente aquele tal liberal que é um troféu nas mãos do Bolsonaro, que está se demonstrando mais reformista do que nunca e pouquíssimo liberal. Mas o fato é que este Roberto Carlos Castelo Branco foi indicado pelo Paulo Guedes, em vista dele também ser contrário àquela política de mesca de ser daquele período petista que foi uma trevas econômica aqui para o Brasil. E quem é Roberto Castelo Branco? Vamos ver um pouquinho da biografia do sujeito aqui. Ele tem doutorado em economia pela Fundação Getúlio Vargas, é pós-doutorado pela Universidade de Chicago. Então não é coisa pouca, né? Não estou também apelando ao argumento de autoridade, mas é um indicativo bom, né? Vocês concordam? Ele também foi presidente na FGV, obviamente a Fundação Getúlio Vargas, para depois assumir como diretor de normas e mercados de capitais do Banco Central no governo do Sarney. Posteriormente, Castelo Branco ele foi também diretor, vejam, de diversas instituições financeiras, inclusive em 1999 se tornou diretor de relações com investidores economistas-chefe da Vale. Lembram da Vale, mineradora brasileira ali que foi envolvida com as terríveis tragédias depois de Brumadinho? Bom, o Castelo Branco, ele ficou lá mais ou menos uns 15 anos, se não me engano. Então ele saiu antes dessa tragédia, tá? Antes do ocorrido ali em Minas Gerais. Bom, portanto, entre 2015 e 2016, ele foi membro do Conselho de Administração da Petrobras. Posteriormente, ele atuou como diretor, parece que novamente aqui, né, da Fundação Getúlio Vargas. E, por fim, se tornou presidente da Petrobras desde 2019. Seu mandato está se findando agora em março. Ele poderia dar continuidade, mas isso provavelmente não acontecerá. Portanto, coincide o fim do seu mandato com sua retirada do cargo, que evidentemente poderia ser evitada, mas por vontade do governo federal, mais especificamente do próprio Bolsonaro, Joaquim Silva e Luna será seu substituto. Joaquim Silva e Luna, que é um general muito elogiado, inclusive, por várias pessoas que o conhecem bem, já trabalharam com ele, e ele foi, se não me engano, ministro da Defesa no governo Temer. Eu não estou muito certo disso, mas eu li isso em algum lugar. Bom, o fato é que Joaquim Silva e Luna não deve ser crucificado por conta da atitude do Bolsonaro, hein? A gente tem que tomar cuidado, a gente não sabe exatamente quem é o sujeito. Mas muitos indicam que porventura possa haver aí uma tentativa de aparelhamento por parte do Bolsonaro, que teria que ter o aval, certo, do Joaquim Silva e Luna. A gente não sabe se isso de fato está acontecendo, ok? Algumas críticas aqui a essa postura do Bolsonaro e, claro, o estrago do ponto de vista econômico, pelo menos a curto prazo. A longo prazo a gente ainda vai ter um quadro maior, estamos esperando, mas a curto prazo. Por causa desta ação do governo federal, a bolsa despencou mais de 4% e, evidentemente, o dólar, que não anda tão bem das pernas. Essas são informações de ontem, né, mas hoje os números devem ter se alterado um pouquinho. O dólar que não anda tão bem das pernas fechou em alta, o que é evidentemente ruim para a moeda brasileira, obviamente. As ações da Petrobras caíram em torno de 21%. Não só isso, as ações do Banco do Brasil, porque teve algumas frases referentes a ameaças à intervenção do Banco do Brasil, em torno de 11,22%, e os papéis ordinários da Eletrobras caíram cerca de 4,12%, enquanto os preferenciais recuaram 3,11%. A Petrobras, presidida pelo Castelo Branco, sempre seguiu
uma política de preços de combustível referenciada pelos indicadores internacionais de preço, ou seja, que refletiam as variações dos preços de petróleo e do câmbio do dólar. Porém, uma mudança artificial nos preços da gasolina traria uma evidente instabilidade à economia do país, como todo mundo já está careca de saber. E acontece que a ameaça do Bolsonaro, por si só, já rendeu, porque ele não fez a alteração, mas a ameaça já rendeu ao país enorme prejuízo a curto prazo, conforme os dados apresentados aqui acima, agora há pouco, né? Bom, só que aí tem um porém. Tem uma entrevista aqui no Antagonista com o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, o Sérgio Araújo, que diz que a Petrobras não reajusta os dados como deveria. Então é uma acusação aqui que tem que ser levada em consideração para a gente compreender todo este bolo, esse problema da reciprocidade entre o presidente da Petrobras, uma estatal que também tem investimentos privados, com o Bolsonaro, o governo federal, o presidente da República, etc. Então é um balaio de gatos daqui, né? Mas enfim, vamos continuar aqui a síntese para vocês entenderem ponto por ponto, e aí a gente vai tendo uma compreensão mais adequada. Tem que ter começo, meio e fim, né? Senão se a gente parte só do fim, o pessoal não entende direito. Então vamos lá. Evidentemente que a escolha do governo federal pelo general Joaquim Silva e Luna ainda passará pelo Conselho de Administração da Petrobras. Portanto, o Castelo Branco ainda vai terminar o seu mandato, né? Vai até, se não me engano, 20 de março de 2021. Só que é aquela coisa, a maioria do Conselho da Petrobras é da União, certo? É do governo federal. Então, é muito provável que o Joaquim Silva e Luna seja de fato o novo presidente aí da Petrobras. Cabe lembrar aqui também que o Luna foi... eu tinha marcado já esses dados aqui. Ele foi realmente ministro da Defesa durante o governo do Michel Temer em 2018. Foi muito elogiado por ele, frente à possibilidade de assumir esse encargo, né? Fato é que, para a tristeza dos liberais de todo o Brasil, o Luna, infelizmente, não tem nenhuma informação sobre uma possível privatização da Petrobras. Parece que isso não está nem na mente... Na verdade, acredito que nunca esteve na mente do Bolsonaro privatizar a Petrobras. Quando o Bolsonaro chega na televisão e diz... o nosso petróleo, tá ok? Certamente ele não tem intenção alguma de privatizar a Petrobras, mas o que acontece é que o Bolsonaro não privatizou nada até agora, colocando a culpa no Congresso, né, conforme disse o Bananinha aí recentemente. Mas nós não sabemos exatamente o porquê. Claro que tem os entraves, isso não é novidade, mas será que houve pelo menos boa vontade por parte do Ministério da Economia em fazê-lo? Certamente Paulo Guedes desejava isso, mas ele não achou essa alternativa aberta, né, porque o que ele desejava fazer certamente seria as privatizações. Bom, considere o fato de que a esfera da atuação de uma estatal, aí a gente vai entrar no campo aqui de crítica referente aí à vantagem de ter uma privatização, não da Petrobras propriamente dita, mas enfim, quanto mais privatizado melhor no sentido de abrir o mercado, né? Até porque as estatais servem muito para fazer loteamento, como ocorreu no PT, e por que não ocorreria no governo Bolsonaro? Não estou dizendo que está ocorrendo, mas que pode ser um mecanismo de barganha, de fato pode. Considere o fato de que a esfera de atuação de uma estatal é completamente distinta, meus caros amigos, de uma empresa privada. Sempre que uma Petrobras da vida tem algum prejuízo, ela não vai ter a mesma preocupação que uma concorrente privada, porque ela sempre vai ter o subsídio do contribuinte, tá? Então, o maior acionista de uma estatal é o governo. E o governo recebe subsídio de quem, senão dos contribuintes dos impostos. Outro fato incômodo relativo às estatais é que ela, como eu já disse, pode ser usada como barganha política para entrega de cargos e toda a corruptela que a gente já viu no PT e pode se repetir, infelizmente, com essa retórica burlesca de que agora estamos num governo de direita e pode tudo, né? Que é isso aí? Acima do bem e do mal agora? Que porra é essa? Fato é que se o Bolsonaro confirmar os prognósticos e de fato acabar dando canetadas ou, em termos mais fidedignos, baixar o preço do combustível na porrada, nós teremos mais problemas ainda. Como a gente já viu, a oscilação dos preços da gasolina depende da dolarização em última instância. Intervindo no preço artificialmente, como era o anseio compulsivo de outros governos, de onde se destaca o governo da Dilma Rousseff, evidentemente, Bolsonaro pode, enfim, confirmar o quanto ignora a política liberal de alcance racional a partir do momento em que se apropria de uma perspectiva de populismo financeiro que, embora pareça bom a curto prazo, já que quem que usa, que precisa, né, na verdade, ter uma baixa no preço do combustível, não irá ver isso com bons olhos, caso não tenha a orientação visual do quadro todo. Certo? A curto prazo pode parecer bom, e será bom também para o Bolsonaro e para sua popularidade junto ao povão, mas a longo prazo vai ser calamitoso.
Inclusive tem uma matéria que eu já deixei tudo linkado aí abaixo, que é do Marcelo Mesquita, ele é conselheiro da Petrobras, e diante das críticas nonsenses do Bolsonaro ao Castelo Branco, porque o Bolsonaro disse que o cara era preguiçoso, o cara não queria trabalhar, porque ele estava em quarentena, né? Como se não houvesse uma pandemia aí fora. O cara é um cara de idade já, mas ele fazia home office. De qualquer forma, diante dessas críticas, este conselheiro disse ipsis literis que o presidente demonstra que não é tão antagonista assim ao PT, sendo até visto por muitos como um comunista. Né? Comunista porque ele está flertando com uma economia vinculada ao Estado, né? Como se fosse uma espécie de ditadura do proletariado. Evidentemente isto é uma hipérbole, claro. Né? A gente sabe que tem governos de direita que são estatistas. Eu estou fazendo uma série aqui sobre extrema-direita, e vocês sabem que lá a direita europeia, no sentido de um socialismo nacional, tem uma perspectiva estatista, certo? Só que é no sentido de uma antagonização entre direita liberal e esquerda socialista. Ora, é evidente que não dá para ver uma atitude dessas por parte do governo como sendo um processo relativo aí a uma direita liberal. Isso é outra coisa. Direita liberal não é. Né? Não acho que é comunista não, mas a direita liberal não é. Também o Mesquita mencionou que que o Bolsonaro passará a pisar em ovos, tendo de provar diariamente que a Petrobras não terá nenhuma intervenção e continuará independente na medida do possível, já que uma estatal pode servir, ok, para os interesses do governo. Mas agora que ele chamou tanto a atenção da mídia e dos liberais, né, inclusive no Congresso, certamente não passará impune qualquer atitude que o Bolsonaro tiver em vista de uma intervenção mais efetiva, mais palpável, mais patente. Para o conselheiro da estatal, o Mesquita, a privatização da Petrobras deveria ter sido para ontem, por isso o discurso bolsonarista do nosso petróleo destoa tanto do pretenso liberalismo que ele afirmava ter na época da campanha, usando o Paulo Guedes como troféu, e que agora parece que Paulo Guedes é de fato apenas um objeto que é utilizado em via de mera narrativa e não de ações contundentes. Esse conselheiro também defendeu a privatização do Banco do Brasil, da Eletrobras, tendo em vista que o presidente ameaçou intervir também na energia elétrica e no Banco do Brasil, que trouxe mais instabilidade na Bolsa de Valores. Só que a gente tem que lembrar que é evidente que o presidente da República tem certa autonomia para esta ou aquela intervenção, já que ele é o maior acionista da estatal, certo? Na maioria das intervenções do Bolsonaro, a gente pode dizer que subjaz um contexto sempre latente que a gente diz mais ou menos assim: esta porra é muito suspeita. Então você vê, o Bolsonaro já interviu na Polícia Federal, ele já interviu naquela história lá do Moro, né, Superintendência do Rio, na Lava Jato, basicamente assinou embaixo, né, o fim da Lava Jato, na ABIN. Então, agora na Petrobras, várias intervenções de Bolsonaro que não podem passar em incólume. Né? Não é possível que ele faça tudo de modo gratuito, sem interesse nenhum. É ridículo pensar isso. E considerando que esta última intervenção fez com que ocorresse uma perda de 100 bilhões de reais, que podem ser recuperados de fato, mas enfim, acaba por trazer uma estabilidade absurda para o país. Aí você fica perguntando, mas espera aí, será que os bolsonaristas também não têm uma forma de explicar essa ação, essa intervenção? Bom, eles têm. Né? Como eu falei aqui no vídeo do Paulo Figueiredo, ele vai dizer que o governo não fez nenhuma intervenção de fato, não ocorreu mudança efetiva nos preços, e que as palavras do Bolsonaro têm que ser levadas muito a sério. Né? Como se a gente não soubesse que o Bolsonaro é totalmente ambíguo, ele fala uma coisa ontem e uma outra coisa hoje e outra coisa amanhã. Né? Isso é comum, até para os seguidores dele, porque eles estão literalmente dizendo que a gente não tem que dar ouvidos ao que ele, presidente da República, fala. Que, ao meu ver, é uma patifaria sem limites. Sem limites. Tá? A grande alegação, então, é essa. Não houve alteração no preço. Porém, a evidente pergunta que fica é a seguinte: por que trocar o presidente da Petrobras se, enfim, não houver a intenção de intervir na estatal, principalmente no ponto mais nevrálgico, que é a política de preço? Porque olha as palavras do Bolsonaro, né? O Bolsonaro aqui falando, tá? As palavras dele. O mercado financeiro não tem compromisso nenhum com o Brasil, é compromisso zero. Nunca ajudaram em nada, vão aumentando o preço com o petróleo lá fora ou o dólar aqui dentro, e a preocupação é mais do que isso, apenas ganhar dinheiro em cima do povo. É mais ou menos isso que ele falou. Bom, mas peraí, a política de preços da estatal não é exatamente essa? Considerar o preço do combustível mediante a cotação internacional do petróleo e pela cotação do dólar? Se é assim que se faz a política de preços, por que ele está reclamando? E aí parece que ele faz um outro cálculo, porque assim, teve um aumento estrondoso aí no combustível, as pessoas vão reclamar com razão, mas a questão é problemática,
Porque existe o horizonte do curto e do longo prazo aqui, né? E o administrador, o gerenciador tem que lidar com essas duas instâncias. Bom, a gasolina subiu em torno de 34% a 35% nesse ano e o diesel 28%. Só que o Bolsonaro disse que teria que ser apenas pelo menos 15% mais barato, né? Quase que a metade. E a pergunta que fica, até no debate que ocorreu lá no Pânico, é essa: mas espera aí, como que ele fez esse cálculo? Né? Se ele está reclamando dos preços e vai tirar o presidente da Petrobras por conta disto, tal coisa não implica em que ele tenha de fato a intenção em mexer artificialmente nos preços? Reduções, congelamentos, etc. Bom, parece uma coisa meio óbvia. Eu não estou dizendo que vai acontecer. O Bolsonaro é um agente na contingência. Ele pode simplesmente não fazer nada agora, a partir de agora. Mas parece evidente que ele tinha essa intenção, ou ainda tem, enfim. O jogo é muito dinâmico, depende de como vai estar o contexto do Brasil para fazer esse tipo de alterações aí, tá? Que geram grandes problemas do ponto de vista econômico. Só para vocês terem uma ideia aí nesse quesito, né? Vamos tentar entender melhor esse processo. Eu fiz um pequeno compilado aqui com alguns apontamentos da BBC Brasil. Vamos lá, vejam só que interessante. Primeiro, os recentes reajustes no preço do combustível afetaram diretamente o bolso do brasileiro, isso é um fato. E com isso cai a popularidade do presidente, que tem claro interesse em reeleição em 2022, outro fato. Então assim, se aumentam os preços do combustível, afeta o bolso do brasileiro, consequentemente isso afeta a popularidade do presidente da República, porque o povão em geral não vai ficar se atendo a esses detalhes, a essas nuances, e no final das contas eles vão culpar quem estiver à frente do cargo ali. Vão dizer, não, tá tudo aumentando, só pode ser culpa do presidente, não tem outro. A popularidade vai cair do Bolsonaro. Daí é preciso a gente entender também que o valor da gasolina e do diesel tem um impacto direto na inflação. Isso porque o transporte de cargas no Brasil é feito por rodovias. Então o aumento do combustível impacta o preço do transporte público, no caso ônibus, mas também para quem trabalha com carro e moto, né, que precisa, evidentemente, encher o tanque. Dito isto, não só os caminhoneiros que pressionam o governo a baixar ou congelar os preços do combustível estão ali como que oposição ao governo, mas também a população em geral que está sendo afetada. O preço do combustível, como a gente já viu agora há pouco, o preço do combustível ele oscila conforme esses dois critérios, cotação internacional do petróleo e pela cotação de dólar. Isso ocorre porque a estatal exporta petróleo bruto, na verdade é só parte, né, do óleo bruto que se extrai aqui do Brasil, e importa de volta o petróleo já derivado, ou seja, com refinamento, justamente por não ter o aparato tecnológico suficiente para essa demanda, certo? Então é evidente que se a empresa não repassa as oscilações da cotação de petróleo e da taxa de câmbio, ou seja, o preço, né, da moeda estrangeira com base na moeda nacional, ela vai ter invariavelmente um prejuízo. E tem uma certa respaldo de acusação aqui referente ao Sérgio Araújo, pelo menos nesse vídeo recente do antagonista, lá da Associação Brasileira de Importadores de Combustível. É uma coisa a se pensar. O trabalho estava sendo bem feito lá na Petrobras, que fora presidida, ou está ainda sendo presidida pelo Castelo Branco? É uma questão aí. Bom, então assim, mesmo diante do fato de que há quem defenda essa estatal, no sentido de controlar os preços, porque tem quem defenda isso, né, principalmente comunista, aí elogiando o Bolsonaro por tal atitude, ou pretensa atitude, apesar dessa demagogia, que é um desastre econômico, se concretizada, e também o fato, né, de o Estado brasileiro ser subsidiado pelos impostos e ser o maior acionista da Petrobras, há ainda também aqueles investidores privados na empresa. Portanto, não é racional que se permita essa instabilidade por conta dessa artificialização do preço a longo prazo. Seria um desastre por conta da limitação da capacidade de investimento, tá, que repercutiria, né, no mundo inteiro. Então, para vocês terem uma ideia, a Dilma Rousseff fez isso, como a gente já viu. E fez de uma maneira terrível. A decorrência do impeachment da Dilma, o Michel Temer ele priorizou uma outra política, né, que foi meio que uma salvação, pelo menos nesse quesito, que é a política de preços de acordo com os dados do mercado internacional. Ponto. Vamos reaver isso, é o que dizia Michel Temer, e foi feito. Só que o paradoxo da questão é o seguinte, que por um lado houve o alívio na estatal, a curto e longo prazo, só que a curto prazo no caso do brasileiro foi ruim, porque ocorreu um aumento de preço, uma oscilação constante, gerou aquela famosa greve dos caminhoneiros de 2018, que por sinal o Jair Bolsonaro foi apoiador. Na época os caminhoneiros reclamavam que o reajuste diário impedia a previsibilidade do custo do frete, então por conta dessa instabilidade o Temer teve que fazer um acordo. A alternativa foi providenciar um subsídio temporário nos preços dos combustíveis para os caminhoneiros, então foi uma ação pontual, específica, né, tendo em vista manter a espontaneidade dos preços. Só que com o Bolsonaro foi um pouquinho diferente, porque lá em 2019 ele ligou para o Castelo Branco, isso aqui foi em abril, tá?
ele ligou para o Castelo Branco para vetar o novo reajuste do diesel. Então, se o Bolsonaro não fez isso ainda em 2021, lá em abril de 2019, ele já tinha feito isso. Olha que coisa. E segundo a matéria do Globo, isso fez com que os papéis da empresa recaíssem mais de 8% em apenas um dia, o que significou uma perda de 32 bilhões de reais, claro, com o adendo de que é o valor de mercado da estatal. Tá? Por conta dessa repercussão horrorosa, o preço do diesel ele acabou sendo reajustado, mas não no percentual que teria sido supostamente admitido pela Petrobras ao pedido do Bolsonaro. E para minimizar essas reclamações, o governo anunciou então uma linha de crédito para a categoria mais afetada e também investimentos para melhorar as rodovias. O que não foi o suficiente para agora na crise de 2021, né? Já que Bolsonaro tem recebido novamente a pressão da classe dos caminhoneiros. Então veja, a troca do presidente da Petrobras, por iniciativa do governo, coincide com a alta do combustível. Aumentou lá os 34%, certo? O Bolsonaro, depois disso, ele acabou negando que faria interferência nos preços, lógico, porque foi colocado contra a parede. Só que ele desejava apenas transparência e previsibilidade nos preços, e aí vocês avaliam por conta própria. Bom, então é isso, eu acho que já não tem muito o que falar sobre esse assunto, já encheu um saco, né? Mas me preocupa, cara. Se vier com essa ideia aí, bicho, aí o Brasil vai pro brejo mesmo.